E o técnico Tite pediu à diretoria do Flamengo e o Flamengo atendeu. Foi ao mercado e busca jogadores que, inclusive, todos os atletas pedidos pelo técnico Tite para reforçarem as posições que são aí como prioridades para a próxima temporada, disseram sim ao mais querido Brasil e, inclusive, um deles pediu para conversar com exclusividade com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Eu vou trazer todos os detalhes para você envolvendo a defesa do Flamengo. Zagueiro que topa reforçar o mais querido Brasil. Lateral esquerdo que pediu para conversar com exclusividade com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Meio campistas. É isso mesmo, meus amigos. Flamengo tem aí em mãos, posso dizer assim, né? A faca e o queijo para 2024. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação envolvendo o mercado da bola do mais querido Brasil neste momento para você. Vou falar também sobre a reunião que foi marcada pela diretoria do Flamengo para o próximo dia 7. Pensando em 2024, a diretoria do Flamengo marcou essa reunião com os dirigentes e também com o técnico Tite para começar para valer a reformulação no mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre essa reunião que foi marcada pelo presidente Rodolfo Landim. Rodolfo Landim vai se reunir com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com o diretor executivo da pasta, que é o Bruno Spindel, e também com o técnico Tite, para debater o futuro do Flamengo de 2024. E qual será esses debates, tópicos que serão abordados nessa reunião, Henrique? Situação envolvendo jogadores que estão chegando de volta de empréstimos, que estão aí de volta, realmente acabando os empréstimos, vão retornar ao Flamengo. Jogadores que estão com fim de contratos, jogadores que não estão rendendo, que deve deixar o Flamengo. Inclusive o Flamengo vai deixar na prateleira jogadores negociáveis para 2024 e jogadores que também devem chegarem no mais querido do Brasil. E esse é um dos pontos mais importantes na reformulação do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, para poder trazer novos atletas, o Flamengo precisa liberar também alguns jogadores que hoje tem no elenco do mais querido Brasil. Se tratando sobre a volta de alguns jogadores que estão emprestados a outros clubes, que realmente estão acabando os contratos de empréstimo, mas ainda tem contrato com o Flamengo vai poder avaliar a situação desses atletas. Eu acredito que muitos deles não devem ficar no Flamengo. O Flamengo deve aí negociar, vender ou talvez até mesmo emprestar novamente, como é o caso de Matheus Gonçalves, que está emprestado ao Red Bull Bragantino. A situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, que hoje está defendendo o Desportivo de Chaves de Portugal. Tiaguinho, né, o atacante Tiaguinho, que está aí defendendo as cores do Sampaio Correia, e o atacante André Luiz, que está defendendo o Estrela Amadora de Portugal. Lembrando que Tiaguinho e Matheus Gonçalves, jogadores que estão aí emprestados ao Red Bull Bragantino e também, né, ao Sampaio Correia, jogadores retornam ainda este ano para o Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, o contrato do Tiaguinho de empréstimo junto com o Sampaio Correia vai até o dia 30 deste mês. O contrato de Matheus Gonçalves por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, que inclusive, né, o Matheus Gonçalves vem fazendo uma ótima temporada lá no Red Bull Bragantino, se encerra no final de dezembro, ou seja, no final da temporada. Agora o Matheus Gonçalves está de volta. Já a situação envolvendo Hugo Souza, que está defendendo as cores do Desportivo Chaves de Portugal, e também o André Luiz, que defende outro clube de Portugal, que é o Estrela Amadora. Os contratos desses jogadores por empréstimo vai até o meado do ano de 2024. Mas mesmo assim, já vai começar a ser avaliado pelo Tite e também pela diretoria do Flamengo nessa reunião que foi marcada para o próximo dia 7 de dezembro, um dia depois que encerra aí o Campeonato Brasileiro. Então, para você, sobre esses 4 atletas, quem realmente o Flamengo deveria salvar aí? Eu acredito que o Matheus Gonçalves, sim, ainda dá para continuar no Flamengo. Quem sabe aí ganhar oportunidades com o Tite em 2024 e poder continuar no mais querido do Brasil. Agora, por outro lado, tem a situação de alguns atletas que têm contratos se encerrando no Flamengo.
Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Tem a situação do Davi Luiz, que teve aí o seu contrato renovado de forma automática também. Não está descartada a sua saída, porque o Flamengo ainda pensa em negociar com o Davi Luiz por uma saída de forma amigável, uma rescisão de forma amigável, o jogador deixar o mais querido do Brasil. O jogador quer cumprir o seu contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não descarta essa reunião e tentar convencer o Davi Luiz. Davi Luiz não está nos planos do Flamengo para 2024, mesmo apesar da besteira que o Flamengo fez aí, renovando o contrato do Davi Luiz, né, colocando cláusula, 20 jogos na temporada, tudo e muito mais, que foi facinho de bater, essa é a verdade, né? Facinho, bateu facinho, e daí então o Davi Luiz teve seu contrato renovado automaticamente. Situação envolvendo alguns jogadores também que não tem aí realmente rendimento esperado no clube de regatas do Flamengo neste momento. Goleiro Santos, zagueiro Pablo, na situação envolvendo outros atletas da posição, como por exemplo, ali o Mateuzinho, né, situação envolvendo Guilherme Varela, que é jogador de seleção do Uruguai, mas o Flamengo até o momento, não sei se pode dar uma sequência ao Varela, ele pode aí desencantar e voltar a jogar, não é voltar não, jogar um bom futebol, porque até o momento desde que chegou, ainda não apresentou um futebol 100%, até porque também, eu acho que o Varela também, né, não vem ganhando tantas oportunidades no Flamengo, essa é a verdade. Mas enfim, o Flamengo vai ter essa reunião para poder fazer, já começar, né, posso falar assim, já começar essa reformulação para 2024. Por outro lado, o técnico Tite já definiu e já comunicou à diretoria do Flamengo as posições que tem aí como prioridades para 2024. A defesa, um zagueiro que realmente aí o Flamengo vai ter situação envolvendo a zaga, não só pela saída de Rodrigo Caio, uma iminente saída do Davi Luiz, mas também jogadores que vêm recebendo propostas e sondagens do futebol do exterior, como é o caso de Pablo, situação envolvendo o Fabrício Bruno, situação também envolvendo o Léo Pereira, o próprio Léo Pereira também pode deixar o Flamengo, então o Flamengo vai pensar também em poder contratar um zagueiro, e essa é uma prioridade do técnico Tite. Outra prioridade do Tite é a lateral esquerda, que também o Flamengo vê aí como realmente vai precisar de um novo lateral, com a possível saída agora do Felipe Luiz, que não deve continuar no Flamengo, e a situação envolvendo o meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo, vou falar para vocês, o mercado da bola hoje do Flamengo, no meio-campo, o Flamengo aí tem jogadores, né, de luxos, negociando com o mais querido do Brasil. Agora, se falando sobre a defesa, jogadores que inclusive, né, entre esses atletas que o Flamengo já está no mercado, situação envolvendo o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians, Alex Sandro, lateral esquerdo da Juventus da Itália, meio-campos. Já no meio-campo, o Flamengo negocia com Nicolas Dela Cruz. Situação envolvendo Claudinho, que volta novamente, né, a ser assunto no Flamengo. O Flamengo, inclusive, já prepara proposta por Claudinho. Situação envolvendo Gustavo Scarpa. É o que eu falei, o meio-campo do Flamengo está recheado de atletas realmente aí que chega aí como reserva de luxo para o nosso meia Georgian de Arrascaeta. Agora, se falando sobre a defesa do Flamengo, Bruno Mendes. O Flamengo apresentou proposta oficial pelo zagueiro Bruno Mendes. Segundo informações do UOL, o jogador e o staff gostaram dos valores oferecidos pelo clube rubro-negro. Com o contrato com o Corinthians se encerrando até o final deste ano, o defensor chegaria ao Flamengo totalmente de graça. Pensando em 2024, o Flamengo busca a contratação de um zagueiro devido à situação dos jogadores da posição atual do elenco. Isso porque Rodrigo Caio não deve renovar, Davi Luiz pode deixar a equipe, enquanto Léo Pereira, Pablo e Fabrício Bruno também não estão descartados a saída de alguns desses atletas da posição. Com isso, o Flamengo já apresentou uma proposta oficial ao jogador e internamente a diretoria do Flamengo já está aí convicta que o jogador vai aceitar essa proposta. Então a gente vai seguir ligadaço nessa situação do Bruno Mendes. Lembrando que a informação que temos é que Bruno Mendes não renova com o Corinthians e o Flamengo quer essa contratação. Bruno Mendes é um bom nome para reforçar a defesa do nosso Mengão Queridão em 2024. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora sim, falando sobre a lateral esquerda, vamos falar sobre Alex Sandro da Juventus, que inclusive, rapaz, o Marcos Braz pediu para segurar um pouco, que está primeiramente aí fechando com Nicolas Dela Cruz. Por outro lado, o jogador pediu para conversar, falar com exclusividade com o vice-presidente de futebol
do Flamengo, Marcos Braz. Segundo as informações dos jornalistas Bruno Castanho e Robinho, o lateral esquerdo Alexandro falou para pessoas próximas que deseja voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Há 2 semanas, um intermediário ofereceu Alexandro e o Wallace ao Flamengo. Porém, Marcos Braz fez o pedido. Segura que queremos fechar com Dela Cruz primeiro. Nessa semana aconteceu um jantar entre Alexandro e o seu staff, disse Bruno Castanho no programa Na Cara do Gol, apresentado aí pelo jornalista Júlio Miguel Neto. No detalhe da conversa, nessa reunião, falaram para ele que o Atlético Mineiro e Grêmio e Corinthians foram alguns times que já demonstraram interesse. Entretanto, Alexandro disse que deseja jogar no Flamengo e pediu exclusivamente para poder falar com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Então, assim, o que a gente vê nesse momento, né? A defesa do Flamengo, situação envolvendo o zagueiro Bruno Mendes. O jogador já está aí, posso dizer assim, né? Quase totalmente convicto de poder defender as cores do nosso Megão Queridão, uma vez que não vai renovar com o Corinthians. Situação da lateral esquerda, Alexandro da Juventus. O contrato da Alexandro com a Juventus, gente, vai até o meio do ano 2024. A partir de janeiro agora, já pode assinar um pré-contrato e chegar no Flamengo totalmente de graça no meio do ano. O que acontece é o seguinte, o jogador quer vir para o Flamengo, já deixou claro. Quero jogar no Flamengo e quero falar exclusivamente com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Só que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, pediu para esperar um pouco, porque está fechando primeiro com Nicolás de la Cruz. Olha só, e se falando sobre Nicolás de la Cruz, meus amigos, a situação é o seguinte: o River Plate é quem vem aí colocando a pedra nessa negociação. O River Plate pede 16 milhões de dólares. O Flamengo entende que realmente, né, pode aí apertar um pouco e negociar e conseguir comprar o Nicolás por menos. Só que o River Plate não pretende baixar o valor. Está aí, realmente aí, promete manter a pedida alta para vender Nicolás de la Cruz ao nosso Mengão Queridão. 16 milhões de dólares é o valor da parte do River Plate de Nicolás de la Cruz. Outra parte pertence ao Liverpool do Uruguai, que posso falar assim, que é um valor mais em conta, né, mais acessível para o Flamengo. O Liverpool do Uruguai pede, pela outra parte do Nicolás de la Cruz, né, 5 milhões de dólares, o que daria em torno de pouco mais de 100 milhões de reais por Nicolás de la Cruz. Será que realmente vale a pena o Flamengo fazer essa investida por Nicolás de la Cruz? Lembrando que é uma prioridade do Flamengo nessa janela de transferências. O Flamengo também tem a situação envolvendo Gustavo Scarpa, outro jogador no meio campo. Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, está emprestado ao Olympiacos da Grécia até o meado do ano 2024, retorna ao clube inglês, mas tem contrato com o clube inglês até o meado de 2025. O valor para comprar Gustavo Scarpa gira em torno de 21 milhões de reais. Só que o Flamengo vem aí tentando, né, conseguir a liberação do jogador por empréstimo, uma vez que o jogador já aceitou. O jogador já aceitou, é outro atleta que aceitou vir para o mais querido Brasil. E com a vontade do atleta em defender as cores do nosso Megão Queridão, o Flamengo vem aí realmente muito otimista para conseguir um empréstimo de Gustavo Scarpa. De la Cruz já está muito bem encaminhado, só depende agora o Flamengo negociar com o River Plate. Agora a situação envolvendo Claudinho, Henrique. Será que realmente o Flamengo vai fazer proposta por Claudinho? Sim, gente. A situação é o seguinte: o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação com exclusividade envolvendo a possível, né, retorno de negociações do Flamengo por Claudinho. E essa negociação, inclusive, o próprio jornalista já deixou claro que essa negociação já foi retomada e já está acontecendo. E o Flamengo está disposto a oferecer a Claudinho 4 anos de contratos, o mesmo tempo que ele ainda resta aí com o clube russo, né, com o Zenit da Rússia. E o Flamengo também, por outro lado, está disposto a abrir os cofres para poder contratar o meio-campista Claudinho. O Flamengo está disposto a oferecer 14 milhões de euros ao clube russo para ter Claudinho em 2024. Lembrando que o valor de Claudinho hoje, segundo o portal Transfermarkt, gira em torno de 20 milhões de euros. O Flamengo entende, 14 milhões de euros, está bem pago Claudinho vindo para o nosso Mengão Queridão. Lembrando, como eu já mencionei, o contrato de Claudinho com o Zenit da Rússia vai até o final de 2027. Flamengo contratando Claudinho com 4 anos de contrato,
vai até o final também de 2027. Claudinho, Nicolas de la Cruz e Gustavo Scarpa. Eu acredito que o Flamengo vai trazer 2 jogadores para a posição. E a princípio aí, Claudinho, Nicolas de la Cruz ou Gustavo Scarpa e Nicolas de la Cruz. Vamos ver o que o Flamengo deve acontecer, mas o Flamengo já tem o aval desses atletas que o Flamengo foi ao mercado, prioridade de Tite nas posições de defesa, meio campo e lateral esquerdo. Então a gente vai seguir focado com tudo, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Realmente o Flamengo vale ou não vale investir nesses jogadores? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mais um de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Megão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.